25 de abril. Esta é a madrugada que eu esperava, o dia inicial inteiro e limpo, onde emergimos da noite e do silêncio. E livres habitamos a substância do tempo. Sofia de Mello Breiner. Já está no ar mais um Provocação Histórica. Cravo vermelho ao peito, a muitos fica bem. Cravo vermelho ao peito, a muitos fica bem. Sobretudo faz jeito a certos filhos da mãe. Provocação Histórica. Olá, olá, olê, 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 olá. Está começando, vocês sabem, mais um Provocação Histórica, ao vivo pelos canais do Instituto Conhecimento Liberta, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube, em todas as plataformas pandêmicas ou pós-pandêmicas e virtuais desse nosso mundo invariavelmente cheio de guerras. Já está começando mais um Provocação Histórica, ao vivo pelos canais do glorioso Eduardo Moreira, em todas as plataformas pós-pandêmicas e virtuais desse nosso mundo, vocês sabem, não tão admirável assim, ou muito admirável a depender das prosas históricas do Provocação Histórica, sempre abrilhantado aqui pelas pessoas que vêm narrar suas vidas, trajetórias, histórias, suas angústias, porque a essa altura, vocês sabem, eu sou Lindené Pareto Júnior, um professor de história e um historiador num Brasil e num mundo que tem um intenso, imenso, violento, virulento passado pela frente. E o Provocação Histórica, vocês sabem, está aqui também para expurgar um pouco os demônios do passado que não cessa de passar, diria ele, o Valtinho, mais conhecido como Walter Benjamin. Senhoras e senhores, vamos curtir, compartilhar, fazer viajar a palavra da história, aleluia, até porque o Provocação Histórica e o Instituto Conhecimento Liberta estão aqui em Portugal acompanhando os 50 anos da Revolução dos Cravos, pois é, da revolução que pela primeira vez efetivamente na história contemporânea portuguesa permitiu, a partir da luta do povo português, que o povo respirasse nas ruas uma liberdade nunca dantes vista. Na curva da estrada há covas feitas no chão, e em todas floriram rosas de uma nação. Senhoras e senhores, a Provocação Histórica tem a alegria, portanto, de na semana do dia 25 de abril acompanhar de perto, em loco, tudo aquilo que representa a celebração dos 50 anos da Revolução dos Cravos, da Revolução Portuguesa. E eu queria desde já aqui agradecer ao professor, curador também do ICL, Ângelo Battistini Marques, por ter trazido a gente para cá a partir da Vindas Educação Internacional, Vindas fundada aqui por Luzia Lima Rodrigues e por David Rodrigues, que é o nosso querido professor aqui também de Lisboa. Eles, educadores, professores, estudam a educação inclusiva e vivem profundamente isso que é essa existência multifacetada, plural, da cultura, seja ela aqui de Portugal, seja ela do Brasil, seja aquela que respira e precisa de liberdade. Por isso eu tenho a alegria de hoje aqui apresentar, nessa semana especial dos 50 anos da Revolução dos Cravos, Luzia Lima Rodrigues e Davi Rodrigues. Sejam muito bem-vindos, bem-vinda ao Provocação Histórica. Estou muito feliz, estou muito emocionado aqui, então eu passo a palavra para vocês e fale com o nosso grande público como quiserem. Muito obrigada, Lindené. Muito obrigada, meu querido. Muito obrigada. Aê. Parece que a gente acabou de se ver aqui, grande público, mas a gente está se vendo desde sábado. Já tocamos violão, já cantamos Chico Buarque, né? Vamos até começar quebrando gelo, né? Foi bonita a festa, pá. Fico contente enquanto estou ausente. Guardo um cravo para mim. Eu queria estar na festa, pá.
com a tua gente e colher pessoalmente uma flor do teu jardim. Sei que há léguas a nos separar. Tanto mar, sei também quanto é preciso para navegar, navegar. Lá faz primavera, pá, cai sol carente, manda urgentemente algum cheirinho de alecrim. Viva! Provocação histórica é isso, é cantar, né? Isto é uma provocação canora. E vamos, já que a gente começou, digamos assim, como Machado de Assis dizia, pelo início ou pelo fim, além de educadores, mergulhados na cultura, na arte, na poesia, e David Rodrigues tem uma banda de jazz, né? Ninguém é perfeito. É verdade. Tenho o grande privilégio de poupar imenso no psiquiatra, porque tenho uma banda de jazz há 33 anos. 33 anos. Idade, Só que não, né? 83, 41. Uma banda de jazz tradicional que toca o jazz até 1930. Depois de 1930 começa tudo a ficar muito moderno para nós. Ah, é? É verdade. Só então, tocamos até 1930. Tem jazz bom depois de 30? Tem. Mas só nós não tocamos. Fica muito modernoso em Miles Davis e companhia, né? Miles Davis é uma extravagância já. Tá? Nós tocamos até a altura, bom, seria uma longa conversa, mas até a altura em que as bandas de New Orleans não tocavam em naipes, em conjuntos de instrumentos, mas só em instrumentos separados, não é? Portanto, com cornetim, com clarinete, com trombone e depois instrumentos separados. Quando o dinheiro começou a ficar maior, fizeram-se então as big bands com o Duke Ellington, etc. Mas isso já é outra linguagem. Nós tocamos antes. Senhoras e senhores, vocês estão vendo aqui de novo um cenário diferenciado, que é o cenário do Museu Aljube, aqui no centro de Lisboa, direto de Lisboa, no Provocação Histórica. Estamos vendo aqui uma série de cartazes que são aqui à vontade popular, que são escritos sobre o que é, afinal, o passado, seja o português, seja o passado mundial, o passado das pessoas. O passado, na verdade, é o presente, e aí uma série de escritos aqui que marcam, digamos assim, para pensar a sua trajetória, que será apresentada aqui pelo David, o psicodrama da condição humana, né? Quem é Luzia Lima Rodrigues, David? Para o nosso grande público. A Luzia Lima Rodrigues teve a grande sorte na vida de ser brasileira, que começou logo bem, não é? Começou logo bem. E depois foi uma pessoa que fez uma trajetória fantástica de luta pela promoção dela e que não só fez um mestrado na Unicamp e o doutorado na Unicamp, e depois interessou-se muito pela questão do sociodrama e do psicodrama. E ainda hoje ela usa isso em Portugal. E a Luzia, é preciso dizer-se, independentemente, que ela é uma das melhores formadoras de professores que nós temos em Portugal. E, portanto, a Luzia tem uma carreira muito bem sucedida em termos profissionais e também tem uma carreira bem sucedida em termos conjugais, que eu sou um ótimo marido. Vocês já perceberam que ambos aqui são um casal, aliás, um casal maravilhoso, que inclusive tem feito aqui uma imersão comigo e com o Ângelo, aqui nós dois representando o ICL em Portugal, e nunca tinha tido a oportunidade da vida de visitar a Mafra. Nos levaram a Mafra, aquele convento do Memorial do Convento, né, Ângelo? Lá do Saramago, e aí eu fiquei absolutamente encantado com aquilo. E agora, quem é David Rodrigues? David Rodrigues é um homem de muito bom gosto. Foi escolher o melhor do Brasil. Exatamente, beleza. Não, o Davi é uma pessoa fantástica. O Davi é uma pessoa super multifacetada, né? Então ele falou do jazz, mas é também poeta. Ele que cozinha lá em casa todos os dias. Estou a saber, porque... Está sabendo, né? Não é? Jantaram lá em casa e já sabem como é, né? E o Davi é uma pessoa muito, muito versátil. Eu acho que o Davi, conselheiro nacional de educação, professor universitário, enfim, toda uma carreira nacional e internacional, como consultor de Unesco, Unicef, por aí fora, em muitos países, né?
Mas eu acho que fora isso, David Rodrigues é uma pessoa que tem o coração e o pé no chão, os dois, né? O coração e o pé no chão. Uma pessoa que eu sempre presenciei desde que o conheço. Eu moro aqui em Portugal há 21 anos, né? Mas uma pessoa que tem lutado pela justiça social, tem lutado pelos direitos humanos, tem lutado pela educação inclusiva, com uma clareza de pensamento absolutamente incrível. É uma pessoa mesmo admirável, né? Maravilha. E a Vindas Educação Internacional, né? A Vindas é a maior microempresa de Portugal. Portanto, a Vindas é esse projeto nosso, que foi criado há cerca de 13, 14 anos atrás, em que nós trazemos pessoas para fazer programas de imersão e temos essa mega, super honra de ter a parceria com o Instituto Conhecimento Liberta, que para nós é uma super honra, e temos então os curadores da área da educação do Instituto Conhecimento Liberta passando essa semana conosco em imersão aqui nessa semana do 25 de abril. Queria aproveitar, né, para agradecer profundamente o Museu do Aljube Resistência e Liberdade, que nos recebe aqui e que é um ícone, né, da resistência e da manutenção da memória em Portugal. Absolutamente fundamental esse museu, no sentido da quantidade de escolas, de universidades que visitam, turistas que visitam também, mas o papel político, social de manter a memória viva que este museu tem é algo fenomenal. Fascinante. Eu não conhecia, quer dizer, conhecia virtualmente, né? Por conta do Memorial da Resistência em São Paulo, que são, digamos, instituições colaborativas e parceiras e irmãs, né? E conhecendo hoje presencialmente, conhecendo a Rita, ela está ali nos bastidores, ela já gravou conosco e estou aqui também embevecido, maravilhado de poder estar nessa instituição e ver essa história aqui e, digamos assim, né, também do ponto de vista, digamos, subjetivo, pessoal, como eu já disse também a Rita em outro momento e a vocês também, me reencontrar também com o meu mundo ibérico por parte de mãe, né? Neta de portugueses, bisneta de espanhóis, Andreu Aledo por parte de pai Silva, né? Então é sempre muito fascinante ver que, a despeito de qualquer questão, o Brasil também é Portugal, né? E é profundamente Portugal. Vamos falar disso aqui também. E é uma alegria para mim poder estar aqui no museu com vocês e conversando sobre história, sobre cultura, sobre jazz, né? Sobre músicas açorianas e pensando de novo na Vindas, Luzia, essa imersão já tem então 14 anos e aí a ideia é sempre de forma colaborativa trazer as pessoas para pensarem a educação como um todo, mas pensando na cultura, é isso? Isso. Ou seja, os nossos programas a gente acabou por chamar de programa de imersão porque, embora sejam programas formativos para as pessoas conhecerem o sistema educativo e a educação em Portugal, o programa todo acontece fora de portas, né? Ele acontece com visitas a escolas, a gente almoça dentro das escolas, a gente conversa com o diretor, com a coordenadora, com o tesoureiro da escola e tal, o tempo todo, com a estrutura toda, a escola, universidades e tudo. Mas, sobretudo, não dá para entender qualquer instituição, muito menos, no caso, uma instituição educacional, sem entender o contexto histórico, cultural, onde o país está, né? onde se passa aquela educação. E, portanto, nos nossos programas acontece isso mesmo. Nós não falamos sobre Mafra, nós vamos a Mafra. Nós não falamos que os pedreiros deixavam marcas dos seus nomes nas pedras para poder serem remunerados por aquilo, mas nós vamos aos mosteiros e nós vemos a marca da pedra, a assinatura do pedreiro naquele lugar, né? E vemos como é que as crianças entram no museu, entram num castelo, num palácio. Portanto, acontece muito mais. Nós temos também apresentação de trabalho dos participantes, temos conferências plenárias, mas a grande parte da imersão acontece mesmo dentro dos lugares, mesmo que é uma experiência mesmo na rua, a gente dá conferência ser toda andando. Educação no fim das contas, né? Sim, e é o que o Brasil tem para lutado além das muito, 4 paredes das salas de aula, né? O Brasil tem falado muito de desemparedamento, né?
E é um programa de imersão desemparedado. Você acha que você, que é um homem da universidade há tantos anos, né? Conselheiro nacional de educação, professor de educação especial, enfim, rodou esse mundo, é cosmopolita, dobrou também a esquerda indo como Cabral para o Brasil, mas o fato de quando vem essa nova, que não é tão nova assim, né? A escola nova, mas no caso de Portugal, vem depois da Revolução de Abril, essa abertura para uma experiência educacional diferente? Claro que sim, claro que sim. O 25 de Abril foi muito importante também para a educação. Isto é, a educação não muda o mundo. Há pouco a Rita Rato dizia, o Paulo Freire dizia que quem muda o mundo são as pessoas, não é? Que são influenciadas por isso. E as pessoas ficaram muito influenciadas para mudar a educação. Isto é, há um impulso, que é um impulso basicamente humanista, um impulso democrático, um impulso relacionado com uma educação que não seja só dentro da sala de aula, mas que tenha a ver com o contexto onde está, que influenciou muito a nossa educação. Para além disso, desta influência intrínseca, há uma influência extrínseca, isto é, Portugal durante 50 anos, com governos mais à direita, mais à esquerda, sempre apostou na educação. Mesmo às vezes com ministros e com governos que nós não gostamos tanto, mas se nós virmos em séries longas, nós encontramos que Portugal fez um investimento sistemático na educação. E isso nós podemos ver através da modificação da escola pública. A menina dos nossos olhos é a escola pública. É aí que se vêem os direitos humanos vêem-se na escola pública, não é? E vê-se na organização da escola pública, vê-se também nos resultados da educação em Portugal. Portugal é o único país da OCDE que desde 2000 progride sistematicamente nos resultados de provas internacionais e, portanto, nós estamos, digamos, orgulhosos do que nós fizemos na educação durante 50 anos, ainda que nós tenhamos sempre aquela ideia que quanto mais nós subimos, mais vemos quanto é preciso subir mais, não é? E não vivemos certamente no paraíso e há muitas coisas para melhorar na nossa educação, mas nós estamos muito orgulhosos da nossa educação. Só para lhe dar uma ideia, eu sou do tempo da outra senhora, eu nasci ainda no tempo do fascismo e na minha escola, quando eu cheguei ao quarto ano... do Salazar. Sim, no tempo do Salazar. Eu andei na escola fundamental, básica, no tempo do Salazar. E nós éramos 29 alunos. E desses 29 alunos, houve um que prosseguiu estudos, que fui eu. Os meus 28 bravos colegas ficaram com 4 anos de escolaridade, só. Hoje em dia, em Portugal, 52% dos jovens com 18 anos estão no ensino superior. Isto diz quase tudo sobre o salto que nós demos na educação. Se eu não estou muito enganado, no Brasil até hoje só 15% dos jovens de 18 a 24 anos estão na universidade. Nós temos 52%. Isso é incrível, né? Claro, tem aí uma questão de disparidade de população, mas estamos falando de projeto de educação. Em percentagem é a mesma coisa, não é? Sim. Pois, 52% quer dizer que 18 anos, tanto no ensino universitário como no ensino politécnico, tornou-se, digamos, a universidade e o ensino superior tornou-se quase uma via consequente depois do ensino médio. Depois do ensino médio, a pessoa vai para a universidade. Então, digamos que o 25 de abril é, para muitas áreas, também na educação, uma virada fundamental da história de Portugal. E aí, estamos aqui na semana do dia 25 de abril, quando, inclusive, né, desceremos juntas a Avenida da Liberdade, não é? E aí fala um pouco para o nosso grande público, afinal, o que é a Revolução dos Cravos? Você como testemunho ocular, mas também depois estudioso dessa história, dessa cultura e dessa educação, e a Luzia construindo a posteriori a visão da brasileira que mergulha também na história de Portugal, né? Afinal, Revolução dos Cravos, e aí? Isto seria uma longa... Não sei, há um filósofo brasileiro que costuma, quando lhe fazem uma pergunta, ele diz assim, você tem tempo? Eu tenho tempinho, né? Não, mas eu vou ser... 50 teses hoje só. Eu vou ser muito rápido. Eu tinha 22 anos quando aconteceu o 25 de Abril. Era um jovenzinho, exato. Felizmente já tinha apanhado bastante a polícia, o que me fez muito bem, e estava bem preparado para o 25 de Abril. Você disse que apoiou a polícia porque fazia parte da subversão. Dos movimentos estudantis
estudantis, não é? Na altura nós íamos ao 1º de Maio, levávamos da polícia... Estava na faculdade, né? Isso. Fazendo faculdade de educação. Exatamente, nessa altura. E então, só em 2 palavras, eu era professor já, e a diferença que havia do antes e do 25, muito rapidamente, é o seguinte: o regime da ditadura estava ancorado na censura, estava ancorado na polícia política, sobretudo, não é? Havia uma polícia política. Nós, quando íamos tomar um café, olhávamos sempre quem é que estava sentado ao lado, quem estava, e às vezes dizíamos, é melhor não tomar o café aqui hoje, vamos tomar noutro lugar, não é? Íamos para outro lugar. A polícia política, por vezes, tinha até a audácia de não se disfarçar. Nós sabíamos perfeitamente quem eram as pessoas que estavam lá. Era muito agressivo isso, porque era como se eles fossem os nossos donos, como se eles nos tivessem na mão. Faziam questão de mostrar que eram eles ali vigentes. Ostensivos. Por exemplo, nos comícios da oposição democrática, eles faziam sempre questão, sentavam-se na primeira fila e tiravam fotografias às pessoas. E era assim. E a censura foi também muito determinante, não é? Portanto, o meu pai contava sempre a história de um amigo dele, jornalista, que um dia escreveu um artigo sobre a gripe em Portugal, e quando o artigo chegou ao jornal, foi cortado pelo famoso lápis azul, e o homem disse: "O senhor não sabe que não pode haver gripe em Portugal, homem?" E, portanto, a censura era, além de ideológica, era muito estúpida também, e estupidificava imenso as pessoas, porque nós vivíamos como se fosse uma bolha, em que nada do que era interessante, do que se estava a passar. E isto, de certa maneira, era a excrescência de todo o regime, que sempre imaginou que Portugal devia ser um país agrícola, um país pobre, católico, rural. E era isto que se imaginava que o país devia ser, quando toda a Europa estava, depois da Segunda Guerra Mundial, sobretudo, a industrializar-se a um ritmo tremendo, não é? E nós continuávamos aqui a pensar que havia uma música da Amália Rodrigues que dizia: "Os filhos sorriem e o Manel também, não há melhor vida que aquela que a gente tem." Os filhos sorriem, o Manel também, não há melhor vida que aquela que a gente tem. E havia assim esta coisa, nós vivíamos nesta situação. Sorri, E o Manel também. Não há melhor vida que aquela que a gente tem. E esta perspectiva de um Portugal rural, atrasado, pobre, foi qualquer coisa que foi dinamitado pelo 25 de Abril, em que, de certa maneira, as ideias irromperam com uma força tremenda em Portugal. Há pouco a Rita dizia que foram tempos muito conturbados, sem dúvida. Nós, de repente, é como se nós estivéssemos esfomeados e nos tivessem posto num restaurante all you can eat, não é? E, de repente, as pessoas ficaram atordoadas, alucinadas. Né? Euforia nunca dantes vista, né? Eu digo que foi, no 25 de Abril, eu passei uma semana sem ir à cama e fora de casa. E foi, talvez, um dos tempos mais luminosos da minha vida. Impressionante. Jovem, fanfarrão e revolucionário. Mas, David Rodrigues, você, na sua família, já tinha essa subversão? Tinha. O meu pai tinha 2 problemas. O meu pai dizia que tinha um problema de ser protestante e ser republicano, que eram 2 coisas perigosíssimas naquela altura. O meu pai apoiou a campanha do Humberto Delgado, que foi um candidato à presidência, que foi derrotado fraudulentamente pelo outro candidato. E, para além disso, o meu pai pertencia a uma igreja que não era a Igreja Católica, o que na altura era considerado também muito subversivo. E, portanto, o meu pai sempre viveu com esses 2 problemas, entre aspas, não é? E eu penso que também tive esse grande privilégio de ter essa herança num homem que não se vergou àquilo que era o politicamente incorreto. Impressionante. E você conhecia essa faceta do jovem rebelde? Foi conhecer anos depois, Fui conhecendo aos poucos. Mas é muito interessante, eu sempre que vejo o Davi contando as histórias do 25 de Abril, eu vou pensando como uma criança que se lembra de quando ela tinha 1 ano e meio, quer dizer, não se lembra de quando ela tinha 1 ano e meio, foram tantas histórias contadas, foram tantas narrativas que ela vai construindo a sua memória. Eu hoje sinto que tenho uma memória construída, incorporada do 25 de Abril. Eu sou capaz de ver uma foto, uma imagem do 25 de Abril e me arrepiar e chorar como se eu tivesse estado lá. Eu não tive, né? Mas mergulhei, né, no
25 de abril. Eu cheguei em Portugal quando, no dia 2 de janeiro de 2003. No dia anterior, eu tinha visto Lula tomar posse, né, no seu governo e tentar subir primeira vez na história do Brasil a vitória de Lula, né? Tentar subir a rampa e ter que empurrar o Rolls Royce, né? Então eu estava vendo isso quando eu estava saindo do aeroporto para me mudar para Portugal, para viver com o Davi. E, portanto, eu cheguei em Portugal dentro de um Brasil, né, a subir completamente. Depois eu vi Portugal subindo, vi Portugal entrar na crise. Então, tive toda essa passagem. O meu primeiro 25 de abril, então, foi 25 de abril de 2003. Né? Foi a primeira vez que eu desci a Avenida da Liberdade, uma avenida que fica aqui no centro de Lisboa. Nós estamos em Lisboa, o Museu do Aljube fica em Lisboa, e nós estávamos descendo a avenida, toda a gente com um cravo, e as pessoas... E é uma grande manifestação dos direitos humanos, é uma grande manifestação da população, né? E acho que fui construindo essa memória construída do 25 de abril. Faz parte da minha vida hoje, faz parte como se eu tivesse mesmo encarnado e como se eu tivesse vivido, né, o 25 de abril, que agora também é meu. E conhecendo essa história brutal do Brasil, né, ou seja, a gente está no Brasil nesse momento discutindo os 60 anos do golpe de 64, né? Então, enquanto aqui em Portugal, né, vinha a Revolução de Abril, lá no Brasil, em 74, tinha passado ali o auge do auge mesmo, da perseguição, inclusive a luta armada, né, ao exílio, a assassinatos, desaparecimento dos corpos, mas esses 74, teríamos ainda mais 10 anos de ditadura no Brasil, no mínimo, né? Então, como que, pensando na história autoritária de lá e na construção da liberdade aqui, você foi lidando com a sua nova casa, no fim das contas, né? A sua nova morada. Com um encantamento enorme. Para já um encantamento com a cultura portuguesa. Por exemplo, nós vamos jantar na casa de amigos, e o que acontece é que os pais, os filhos, moçada, criança, seja o que for, começa a conversar sobre o rei do não sei das quantas que foi em tal ano e que aquilo... Não, afinal não foi nesse ano, foi em outro ano. Falar da história é uma coisa que acontece no cotidiano, né? Você acha que tem essa coisa da memória? Não é um clichê isso de pensar que aqui é mais memorioso do que no Brasil? Não, olha, eu vou contar civicamente? Eu vou contar uma coisa que eu não devia contar. Pode contar. Não devia ser aqui não tem. Aliás, tem um cartaz aqui, Deluzede. Ferre-se a censura. Não, onde tá? Tá ali, ó. Tem um cartaz. Aí em algum lugar aqui é um cartaz escrito pelo povo. Exatamente, mas exatamente. Não é ferre-se, a palavra verdadeira é foda-se a censura. Ah, tá ali atrás de você. Foda-se a censura, exatamente. Mas pode falar, abre o seu coração. Censura. A primeira vez que o Davi foi na minha casa lá no Brasil... Você morava em Campinas? Morava em Jundiaí, São Paulo. Verdade. Jundiaí, São Paulo. Foi lá no Brasil. Isso ficou ícone de história. O Davi levou para minha mãe de presente um azulejo do século XVII. Isso que é conquistar a sogra, né? Para lembrar das antigas piadas de sogra. Né? Levou azulejo, apelou, né? Apelou. Pois é, né? E a minha mãe, nós estávamos na cozinha, minha mãe pega no azulejo, olha para a cozinha, olha para um lado, olha para o outro, fala assim: nossa, Davi, antes de você trazer esse azulejo para mim, a coisa mais antiga que eu tinha aqui nessa casa era esse forno de micro-ondas que você está vendo aqui. Ela falou e meteu essa. E aí? A dona Ivani disse isso. E isso acabou virando brincadeira entre nós, ou seja, cada vez que a gente vai visitar um castelo ou um palácio, o Davi fala assim: eu acho que esse deve ser mais velho que o micro-ondas da sua mãe. Né? Mas espirituosa. Super espirituosa. Mas isso para comparar também um pouco da cultura brasileira, que o brasileiro está olhando para frente, né? Qual é a tecnologia que saiu? Eu não tenho o último relógio, eu não tenho o último computador, eu não tenho... Então, muito ligado para frente. O que é que vem para frente, né? Em termos portugueses, a gente dizia: o brasileiro é muito assim, eu falo mata, outro fala esfola.
né, no Brasil. Ou seja, quando a gente propõe uma ideia, o brasileiro já avança. E se a gente tivesse uma outra ideia? E se a gente tivesse outra? Mas e se a gente fizer? E, portanto, de uma coisa vai sempre para frente. Essa questão, essa historinha, né, ela assim, também uma metáfora do que é... Quer dizer, falando rasamente, né, do que é Portugal e Brasil. Quer dizer, no Brasil, quando a gente propõe alguma coisa, automaticamente, mas a gente pode propor também isso, e as coisas vão para frente. Aqui, quando a gente propõe alguma coisa, a pergunta é, mas e se alguém já fez isso? Mas e se faltar a luz? Mas nesse dia pode ser que nem toda a gente vá. Ou seja, até a coisa provar, aquilo é mais difícil. E depois também essa muita ligação com o para trás, né? Com a história, e que eu acho uma coisa maravilhosa, né? Que eu, pelo menos, não vivi isso enquanto cultura, né? de povo, que Portugal foi tão grande tempos atrás... Tem essa coisa do império, da imensidão. Que com o 25 de abril, ele teve que entender que eu sou este território que tem 90 vezes menos que o território brasileiro. Antes, Portugal era quase o mundo inteiro. E Portugal se limita, né? Então, convém me lembrar, né? Convém ter a memória, porque na minha memória, aqui em Portugal, na minha memória, eu fui muito grande, eu fui muito importante, eu fui muito isso. E Portugal hoje muito importante. Portugal tem um percurso maravilhoso. Quer dizer, em termos da educação, como o Davi ia dizendo, Portugal ele faz parte dos grandes marcos internacionais que estudam a educação. Portugal é um dos países citados em termos do que é a educação. Uma educação pública, de período integral, para todos os alunos, funcionando em redes de escolas. Uma coisa... Incrível, né? A educação de crianças e jovens com deficiência não pode acontecer sem ser na escola comum, na escola pública, não acontece em escolas especiais. Enfim, é uma série de coisas. Uma inclusão significativa mesmo, né? Exemplar, né? E que Portugal tem que se orgulhar daqui para frente também. Sim. E essa história, né, pensando, é uma história recorrente na história de Portugal, porque todos no Brasil, né, herdamos do sangue lusitano essa boa dose de lirismo, além de outras coisas mais, mas no fim das contas, a gente aprende, seja na escola elementar, né, no ensino médio, fundamental, seja na universidade, num curso de história, a gente tem pelo menos 3, 4, 5 disciplinas que, no fim das contas, é a história de Portugal e de Espanha. E, evidentemente, uma história medieval que envolve esse medievo mais geral, né, uma parte da Itália, uma parte do que vai ser a França e, evidentemente, Portugal e Espanha. Mas é recorrente na história, não tem Garrinha, nessas figuras da historiografia portuguesa, que essa coisa da grandeza e da decadência de Portugal. Porque falávamos ontem, né? A era de ouro de Portugal, o Dom Manuel, o venturoso, o sortudão, que é o do século XVI, quando o Império Português era um império onde o sol nunca se punha, porque tinha territórios no que vai ser a América, né? A América Portuguesa, territórios em África, territórios na Índia e na China, né? Goa e Macau, por exemplo, o Timor também, né? Então fala um pouco sobre essa grandeza e decadência de Portugal. Eu se calhar gostava de começar talvez por falar um bocadinho na relação entre Portugal e o Brasil, que nós estivemos a falar antes, não é? Porque eu penso que a nossa relação é uma relação muito próxima até em termos políticos. Era preciso lembrar que Portugal acolheu muitos resistentes que foram expulsos no tempo da ditadura militar, da mesma maneira que o Brasil acolheu muitas pessoas que foram expulsas pelo fascismo. E é muito interessante nós vermos como é que os nossos países acabam por estar sempre tão entrelaçados. Não só na questão da cultura, isso aí eu acho, claro, não sou adepto completo do Gilberto Freire, mas pensar muito de como é que o Brasil tem tanta tradição, tanta cultura portuguesa, baseada na cultura portuguesa, não é? E acho que isso que é muito determinante. Agora, a questão de Portugal, da história, a história de Portugal é uma história que eu penso que, antes de mais, é uma história de um país que procura expandir-se e tem nas costas um vizinho demasiado grande, que é a Espanha. E ele olha para o mar.
olha para o mar, não é? E a cabeça da Europa apontando para o céu. Olha para o mar. E olhar para o mar, olha para o mar de uma maneira um pouco diferente do que outros países olham, não é? Certo, há um historiador português, o António Sérgio, que fala das diferenças que existiam entre a expansão espanhola e a expansão portuguesa, em que ele dizia que os portugueses eram fundamentalmente comerciantes. Antes de mais, até porque não tinham capacidade de ser conquistadores. Os portugueses, no século XVI, teriam 1 milhão de habitantes. Portugal teria 1 milhão de habitantes. Portanto, nós basicamente estávamos interessados no comércio. Outros países, como por exemplo a Espanha, que era um país ainda com uma tradição feudal, não é? É um país que vai à procura da terra. Para os feudais, no tempo do feudalismo, a riqueza é a terra. Para os burgueses, diz-se que Portugal fez a primeira revolução burguesa do mundo. De Apis, né? Exatamente, em 1383. A crise de 1383-85 é uma revolução feita pelos burgueses. Em síntese, Portugal tem sempre esta preocupação com o comércio. E é por isso, por exemplo, uma vez estamos a falar para o Brasil, que o Brasil nunca interessou muito a Portugal até à altura do ouro. Porque havia muito poucas possibilidades de fazer comércio com o Brasil. Portugal estava interessado na Índia, estava interessado onde podia fazer comércio. E realmente, talvez a história do nosso percurso como país tem a ver com isso. É um país que tem um pico derivado aos tais descobrimentos, nós chamamos de descobrimentos. Essa geopolítica ultramarina, né? Porque apesar de não ter interesse imediato, os sujeitos mandam um governador-geral para lá em 1549, sujeitos vocês, quer dizer, não você necessariamente, mas o passado português, né? Manda lá o Tomé de Souza, né? Em 1549. Sim, senhor. Tudo bem lá, acho que o bispo Sardinha foi comido pelos tupinambás, aquela coisa toda, né? Sim, sim. Mas o interesse quer dizer que o interesse fundamental de Portugal continuava a ser o comércio. Os portugueses foram os primeiros ocidentais a chegar ao Japão. E porquê é que eles tinham interesse em chegar ao Japão? Pelo comércio. O Japão fazia... A China fazia comércio, a Índia fazia comércio, não é? E portanto, de certa maneira, foi essa a história da nossa expansão. Nós temos um período muito curto, glorioso, muito curto, não é? Glorioso, um século quase, né? Porque os Filipes o Filipe II ali em 1580 já dominava tudo, inclusive Portugal, né? Luís de Camões morreu em 1580 e quando ele morreu ele escreveu Pátria, morro contigo. Portanto, o Luís de Camões tinha tido já essa percepção que ao mesmo tempo que ele estava a morrer, Portugal estava a morrer como país independente, não é? E portanto, Portugal sempre viveu, obviamente, numa situação económica de grandes dificuldades, que foi atenuada pelo ouro do Brasil, mas sempre numa situação digamos que um país sem folga em termos económicos, não é? E o desafio de Portugal a seguir ao 25 de Abril é fantástico. É este desafio que estava a falar a Luzia, que é, afinal, nós temos que procurar desenvolver Portugal europeu. Este Portugal europeu, que é, ao fim e ao cabo, o verdadeiro Portugal. Sim, é este. Isso é impressionante, porque acho que a chave está aí, né? De muitas maneiras, o 25 de abril, a Revolução Portuguesa de 1974, que está completando 50 anos, ela tem elementos dessa segunda onda socialista que explode na Revolução Russa de 1917, certo? Então ela seria essa quase última revolução na fronteira entre essa segunda onda revolucionária e uma terceira que vem depois, que é reacionária, a gente sabe, inclusive no mundo islâmico, em parte do mundo islâmico. Então, como é que você vê? É uma revolução socialista, por quê? E o que aconteceu depois que não foi necessariamente uma revolução socialista, digamos, mais radical? Eu penso que houve tentativas disso, não é? Houve tentativas de fazer de Portugal uma república socialista, não é? Havia, e durante sobretudo até, falamos há pouco, no 25 de novembro de 75, portanto, tipo um ano e meio depois do 25 de Abril, um ano e meio, exato, passa-se um movimento, digamos, mais conservador, mais, como se diria, mais moderado, a dizer, calma, isto não pode ser tanto assim. E havia preocupações também que preocupações internacionais, que Portugal pudesse sair fora da esfera dos países ocidentais. Os Estados Unidos tiveram um papel muito importante na altura com o embaixador Carlucci, que estava em Lisboa, e que fez tudo o que era possível para que Portugal não descambasse para o lado da União Soviética.
Soviética. E, portanto, Portugal neste momento esteve também aqui como se fosse no meio de forças, não é? E, de certa maneira, a opção que depois foi sufragada em Portugal, sobretudo nas eleições que foram feitas em 76, com a vitória do Partido Socialista, que é basicamente um partido social-democrata. O nosso Partido Socialista é um partido social-democrata e que, de certa maneira, é um país que se alinha, digamos, numa perspectiva de esquerda, na perspectiva do desenvolvimento de um Estado social, da responsabilidade do Estado, do desenvolvimento de direitos humanos, da questão da preocupação da equidade, sem dúvida, mas obviamente sem a socialização da propriedade, sem as questões que estavam inerentes ao que se chamava o socialismo real, não é? Impressionante, né? Porque a Luzia falava ontem, né, dos sinos. A gente visitou o convento de Mafra e aí ela falou: vocês foram rabudos, hein? Deram maior sorte, porque chegamos lá e ia ter um concerto de sinos. Carrilhão. Dos carrilhões, né? Que são conjuntos de sinos, e aí simplesmente teve um concerto musical, né? E os sinos tocavam várias músicas clássicas, mas só ali no sujeito, eu perguntei para você, né? Como é que eles tocam esse negócio, né? É uma arte, né? Mas aí a gente viu ali várias salas desse convento de Mafra, que foi também moradia de parte da nobreza portuguesa no século XIX. Já pós Pedro I do Brasil, que aqui é Pedro IV, sabiam disso? Jovens do Brasil. Aqui em Portugal, Pedro I, nosso Pedro, o Pedrão, aquele, né? Das histórias, inclusive não só com a Leopoldina, que era uma princesa austríaca, mas o Pedro, que também foi ali, teve uma história de amor impressionante com a própria Domitila de Castro Canto e Melo, que é a Marquesa de Santos, que tem cartas, aliás, belíssimas entre os dois, cartas eróticas, é uma beleza aquilo. E aí a gente conversava ontem em Mafra, tinha uma série de salas expositivas, por exemplo, uma que choca todo mundo, né? Pensando hoje num mundo ecossustentável, etc., uma sala inteira com javalis e alces caçados, todos empalhados, cenas horríveis, né? Enfim, aquele luxo e privilégio e extravagância da nobreza do século XIX. Mas isso é impressionante, porque a República é instaurada em 1910. Quer dizer, Portugal teve muito pouco tempo até a Revolução de Abril para construir uma experiência republicana, democrática, mais aberta, que garanta, como disse a Rita Rato, na Constituição, uma Constituição social que garanta direitos sociais os mais básicos, né? E quando eu estou falando isso, eu estou pensando no próprio Brasil também. Porque, convenhamos, a gente foi império ou monarquia ali quase até o mesmo momento que vocês, até 1889. Aí vem uma república liberal excludente, que é um golpe de Estado, mas que se pretende mais republicano, obviamente, democrático, mas que é uma oligarquia brutal, que governa esse país com pequenos recreios democráticos. Então, esses recreios costumam durar 30 anos no Brasil. Em 2016, golpe contra Dilma Rousseff. Um golpe jurídico, midiático, parlamentar, que levou o Brasil ao abismo, e você viu aqui, né, provavelmente com muita tristeza, o Brasil, que tinha sido a menina dos olhos do mundo, né? Parecia que o gigante ia acordar, aquelas balelas todas, mas enfim, o Brasil tinha uma imagem pública interessante no mundo. E aí, de repente, não mais do que de repente, a história inteira do Brasil recastiga o Brasil e, na verdade, recastiga o mundo, né? Porque se o Brasil não teve com Vargas uma experiência efetivamente fascista, mesmo tendo a ditadura varguista, que também chamava Estado Novo, como a do Salazar, né? Mas o Brasil teve com o Bolsonaro certamente o presidente mais fascista. Aliás, o Bolsonaro conseguiu ser muitas vezes mais fascista que os próprios fascistas do começo do fascismo. Como é que vocês veem essa história, essa experiência republicana que é tão recente aqui quanto lá, né? Muito rápido, eu não sou historiador, não é? Mas a experiência da Primeira República em Portugal é uma experiência muito interessante, porque a República aparece em função da monarquia como uma inovação, uma grande inovação, de certa maneira muito inspirada pelas questões positivistas, não é? Do Auguste Comte, etc. A perspectiva da educação, a educação como se fosse o sol que nasce atrás da montanha e toda a gente andar, a educação para salvar as pessoas. Isso. As escolas públicas, as escolas públicas, tudo isso. Só que a República não tinha dinheiro
Não tinha dinheiro e, portanto, nós não conseguimos fazer nunca uma reforma. E quando o Salazar faz o movimento do 28 de maio, ele encontra um país que era um país completamente dividido, em que as pessoas descriam da política porque havia revoluções de 5 em 5 dias e a República não teve capacidade, infelizmente, de passar à prática todo um ideário que era extremamente importante. E, de certa maneira, nós fomos vítimas dessa falta de cultura democrática. E deixe-me dizer uma coisa também, que você que é historiador, e eu acho que há um fator que na nossa história pesou imenso em Portugal, que foram 300 anos de Inquisição. Isso 300 anos de Inquisição foram, acho que o Jung falava do inconsciente coletivo. Eu não sei se isto está no nosso inconsciente coletivo, mas 300 anos de Inquisição é muita coisa. Pensar que todas as pessoas eram denunciadas, podiam ser denunciadas por um vizinho e que a Inquisição fazia esta pequena maldade, pequena e estrutural maldade. Estrutural maldade, que era, a pessoa era presa e não sabia porquê. E os inquisidores diziam, mas tu sabes porque é que foste preso. E a pessoa, depois de ser torturada, depois de estar presa não sei quanto tempo, dizia, se calhar foi por causa disto. Ora bem, confessaste. Isto era a maior perversão e tudo isto existiu durante 300 anos. E eu acho que ninguém pode ficar incólume, ninguém pode ficar impermeável numa coisa destas. Portanto, eu acho que a Santa Inquisição, a curta experiência democrática que nós tivemos da República, talvez expliquem porque é que nós conseguimos aguentar 48 anos do Salazar. Exato. E porque é que, como no seu programa anterior a Rita Rato disse, porque é que nós ainda temos tanto caminho para andar. Porque, de certa maneira, tudo isto é muito novo para nós. É muito antigo, mas em termos de valores, há muitos valores que ainda são muito novos para nós. Mas permita-me dizer, para nós e para muita gente no mundo. Sim, para muita gente no Brasil mundo. Também, né? Eu acho que tivemos um outro tipo de inquisição lá, vocês vão concordar comigo, e que tem a ver também com o que a Rita Rato falava no outro programa, sobre a questão das colônias, do Salazar com um projeto de um neocolonialismo brutal contra os africanos, angolanos e todas as colônias de Portugal no ultramar, né? Mas que essa história, no fim das contas, pensando no caso do Brasil, de uma escravidão estrutural, ou seja, nada no Brasil pode ser compreendido sem entender que nós traficamos, eu digo, os luso-brasílicos, né, entre 1550 e até o Brasil independente, né, até a década de 1850, que já era o império do Pedro II. Né? A Lei Áurea de quando é? A Lei Áurea de só de 1888, ou seja, do final, quer dizer, o império era a própria escravidão. Quando acaba o império, acaba a escravidão. Quer dizer, a estrutura inteira, né, do Brasil era uma estrutura escravocrata. Mesmo que você não tivesse um escravizado, ou como chamavam à época, um escravo, toda a economia girava e a propriedade em torno da escravidão. Quer dizer, é um regime de soberania plena na escravidão, vai dizer o próprio Luiz Gama, o grande abolicionista. Então essa é a grande questão estrutural. Se vocês tiveram a Inquisição, nós de alguma maneira também, mas de um outro jeito, nós tivemos a escravidão durante praticamente 380 anos. Né? Então a sua explicação da Inquisição, para a longa duração brodeliana, né, o francês Fernand Braudel, é fundamental, é genial. E você, minha querida Luzia, vendo ele narrar essa história... Eu estava olhando aqui, estava olhando para os nossos bastidores e estava me lembrando que quando o Bolsonaro ganhou, foi um erro de casting completo, né? Mas quando o Bolsonaro ganhou pela primeira vez, pela única vez, desculpe, avançamos no tempo, ele ganhou. Socorro. Desculpem, quando o Bolsonaro ganhou quando o Bolsonaro ganhou, ponto. O Ângelo Battistini, que é o outro curador da educação do ICL, do Instituto Conhecimento Liberta, estava aqui conosco fazendo uma imersão. E a gente se lembro muito de estar com o Ângelo nesse momento. Isso mostra o tempo de relação que a gente tem. Eu estou aqui olhando para vocês, não estou olhando para o Ângelo que está ali, né?
que a gente com lágrima nos olhos, a gente dizia, Ângelo, a gente vai se encontrar em Portugal de novo com um cravo e a gente vai descer junto à avenida, porque foi muito forte. A gente tá com um grupo de brasileiros fazendo uma imersão aqui em Portugal na área da educação e de repente acontece naquele dia, naquele momento, daquela semana, o Bolsonaro ganhar. Quer dizer, era uma coisa impensável, gente. Nossa, isso é perda de liberdade, isso é perda de democracia, isso é perda de direitos. Como é que isso pode estar acontecendo? Era uma coisa inacreditável. Muito triste, Uma das experiências mais tristes da história contemporânea foi a vitória do Bolsonaro. Eu nunca pensei que eu fosse ter vergonha do Brasil. Muitas vezes eu tinha vergonha, porque cada vez que ele abria a boca eu ficava envergonhada. Eu falava, isso não... Gente, o Brasil não é isso. Os brasileiros não são esses. Isso não é... Eu começava uma conferência, eu falava, meu nome é Luzia, vocês já perceberam que eu sou brasileira e tal. Eu não votei para o Bolsonaro e todo o auditório aplaudia. As pessoas que eu convivia por aqui não entendiam como é que o Brasil, como é que o brasileiro, que é tão amável e tal, como é que o brasileiro conseguiu votar para o Bolsonaro? Então, isso é uma questão fundamental, porque acho que aí esbarra na questão da estrutura inteira da história do Brasil, porque o Brasil também é o Bolsonaro, infelizmente, mas também porque ele é popular, ele é populista no sentido de que ele faz um fake de popularzão, mas ele é um imigrante de ascendência italiana, digamos assim, né? Que vem da região lá do oeste de São Paulo e depois vai para o Rio de Janeiro e faz esse mundo miliciano do Rio de Janeiro bombar, né? É parte de uma estrutura anterior, mas que eles são fundamentais, como a gente bem sabe. Mas eles são um Brasil profundo, não à toa as famílias brigaram tanto. Quer dizer, todas as famílias no Zap brigaram loucamente no Brasil. Foi? Aí veio aquela história assim, nossa, mas como que a gente se dava tão bem, o Brasil era tão cordial? Coisíssima nenhuma, né? Lindener, eu tive amigos no Facebook que me mandavam mensagens, primeiro mensagem clara, mas depois, isso antes do Bolsonaro ganhar, quando eu daqui dizia, gente, por favor, né, abram os olhos. E depois, quando o Bolsonaro ganhou, cada vez que eu denunciava no Facebook, nas redes sociais, eu tinha amigos que primeiro era escancarado os comentários, mas depois mandavam mensagem oculta para mim, dizendo assim, Luzia, você não mora no Brasil. Eu falei, mas nem você na Venezuela, como é que você fala da Venezuela? Né? E diziam assim, Luzia, você é professora universitária, você tem uma vida pública, você fala de educação, fica feio para você fazer isso. Fica feio não fazer, né? Não fala isso que você fala, não, fica feio para você. Quer dizer, eu vivi um inferno, né? Uma censura, uma coisa, foi um inferno, né? Sim. Como se o fato... Aí eu tinha que explicar para a pessoa que eu moro no mundo, sabe? Isso aqui é um planeta, entendeu? Eu moro no planeta, eu não moro em Portugal, no Brasil, entendeu? O mundo para mim é pequeno, filho. Se para você... Enfim. Não, porque foi uma angústia tão brutal, porque acho que todos os educadores fomos completamente censurados, isso em qualquer tipo de ditadura, né? Eu sempre tentei narrar, seja na PUC Campinas ou no próprio ICL, que sempre deu esse espaço sem censura, o ICL, esse processo de construção de uma ditadura que quase se efetivamente consumou agora na tentativa de golpe do ano passado. Quer dizer, mas no fim das contas, em muitos âmbitos, sobretudo na sala de aula ou na segurança pública, né, a ditadura do Bolsonaro se implantou. Tanto é que o MBL fez o inferno, tinha aluno que vigiava a minha aula ou levava o livro do Olavo de Carvalho na minha frente, tirava foto, e aí direto levando censura não só da instituição de forma velada, mas censura dos próprios alunos. Então, assim, acho que para a minha geração, né, dos anos 80, ter vivido ali na sala de aula como professor, já educador, né, alguém engajado, não panfletário, mas engajado com os princípios do Estado Democrático de Direito, conhecendo a história do Brasil como historiador, lendo, pesquisando, recebendo meus alunos e alunas, eu falei, nossa, eu não acredito que eu estou vivendo isso. E era uma mordaça, porque a instituição, à época, não se posicionava. Então, eu falava, a sala de aula era minha, seja na pandemia remotamente, seja a sala de aula ali desde 2013, 2014, quando o golpe começou. Mas é muito triste, destrói a gente, né? Acho que a gente ainda não se deu conta nesse inconsciente coletivo que o bolsonarismo construiu ali, o quanto isso adoeceu a gente. Aí veio a pandemia, então, né? Abra o seu coração, David. Não, eu acho que o bolsonarismo é
é um pecado contra a humanidade, não é? É um pecado. E vocês viveram de dentro, mas eu gostava de dar um testemunho de quem viveu, de certa maneira, de fora. E acho que o bolsonarismo pode ter... Talvez possa ser perdoado em algumas coisas, mas eu acho que há uma coisa que é imperdoável, que foi a imagem que destruiu do Brasil ao nível internacional. Isto é, o Brasil que tinha vindo penosamente, sobretudo nos governos Lula, a construir uma imagem de credibilidade, uma imagem de solidariedade, da vitória contra a fome, etc. De repente, o Brasil torna-se um freak. Torna-se uma coisa, um monstro ao nível mais mundial. Mais enigmático que o do Trump, em que ele não tem... E depois, todo o aspecto ridículo, não é? Das alianças que Bolsonaro procurou fazer ao nível internacional. Eu vi uma vez a Presidente da Hungria ser recebida em Brasília com uma parada de cavalos. O Brasil não tem nada a ver com a Hungria. A Hungria era o único país do mundo que interessava ao Brasil. O único, para além dos Estados Unidos no tempo do Trump. E, portanto, eu acho que isso que foi, sobretudo conhecendo brasileiros em Portugal e tantos brasileiros que vivem no estrangeiro, foi uma facada nas pessoas que viviam fora do Brasil, porque sentiram o que eu sentia no tempo do fascismo, que era vergonha de ser português. Eu, quando ia lá fora, as pessoas perguntavam, você é português? Eu dizia, sou. Isto é um problema, não é? E quando eu penso na humilhação que os brasileiros passaram por ter esse governo no Brasil. E eu acho que isso que é imperdoável, não é? E oxalá que o Brasil consiga recompor-se dessa vergonha que teve de passar, de ter pessoas com um descaso tão grande pelos direitos humanos. Com certeza. E sabe uma coisa, Lindenner? Posso falar tudo, né? Eu acho que o quanto o português ama o Brasil. Né? Português não conta piada de brasileiro. Português... Nenhuma, você nunca ouviu? Não. Eles contam piada deles mesmos. Não, o que a gente... Exato. Tem sempre níveis de opressão. Né? Exato, contam piadas deles mesmos, mas existe uma admiração pelo Brasil. O Brasil é o filho que deu certo. Mas uma coisa meio... Não, é uma coisa... tipo mas assim, total. Ai, como é que você veio para Portugal? Você morava lá no Brasil. Tipo, o Brasil é que é bom, né? Tem aquela coisa. E com o governo Bolsonaro... eu convivi com o sofrimento dos professores, sobretudo dos professores universitários, que é o grupo, né, com que eu mais convivo. O sofrimento dos professores universitários em geral em Portugal, das pessoas da área da cultura, etc., portugueses, e alguns que nunca foram ao Brasil, mas sofriam de ver o que o Brasil estava passando. Quer dizer, uma coisa... chega a ser até bonita, né? Mas essa coisa de simplesmente não acreditar que aquilo pudesse estar acontecendo com um país que amam tanto. E é uma linha muito tênue, né? Ouvíamos aqui nos nossos bastidores qualificados, porque temos aqui Rita Rato, Ângelo Bastini Marques, toda a equipe aqui de produção, André, Rosângela, Fernando, toda a produção aqui. E essa linha tênue, né? Porque me perguntavam assim, mas pô, professor, como que a gente vai fazer, então, para não só superar o bolsonarismo, quando estava no auge? E aí eu lembro de um aluno que era da causa LGBTQIA+, e tal, ele saiu da aula, me chamou e começou a chorar. Ele falou, o que eu vou fazer? O que a gente vai fazer? Eu falei para ele, calma, a primeira coisa que a gente vai fazer é nunca desistir de narrar essas dores, de fazer o que for possível por quem está perto, né? Quem fecha com você, ajude quem precisa, eu estou aqui, sou professor de vocês, vamos seguir junto. E aí eu senti esse fascismo que você falou, né, sabe? Enfim, mas a linha é muito tênue. E aí, mas quando que isso acaba? Eu falei, é uma guerra pela eternidade, não acaba. Talvez seja para o resto da vida, não só nos 10 anos, seja no parlamento ou no museu, como a Rita, ou na sala de aula, ou nas imersões, ou nos conselhos, mas é uma batalha cotidiana, né? Por uma... vamos chamar de liberdade, esse termo é todo apropriado pela extrema-direita, mas liberdade é isso, a pluralidade, o debate, o acesso às coisas mais básicas que nos fazem humanos, né? Então, assim, como diria um poeta brasileiro, um tanto às vezes reacionário, Roberto Carlos,
já está chegando a hora de ir. E a gente não vai sair desse programa aqui sem cantar uma canção aqui ou um poema. Você um poema, uma canção, vocês vão ter que declamar os dois. Escolham quem começa. Eu trouxe um poema para declamar. Eu dancei então. Porque é poeta, inclusive, né? É. As Mil Faces de David De Rodrigues. David Rodrigues. Então tenho que ler. Eu escrevi uma carta ao 25 de Abril. Uma carta à data do 25 de Abril. E diz assim: se eu soubesse que vinhas mesmo, nunca me teria deixado conformar pela noite. Teria calado menos. Teria ficado irado sim, mas desanimado nunca. Se soubesse que vinhas mesmo, sonharia mais sonhos e menos clandestinos. Se soubesse que vinhas, teria tido mais esperança. Teria acendido ainda mais luzes para guiar o teu caminho. Teria velado mais na crença da tua iminente chegada. Mas vieste. Chegaste de madrugada, do inesperado lado esquerdo. Perguntei-te, é possível? E respondestes, sim. Nessa noite, só o luar ficou nas celas. Cobriram-se de ridículo os polícias do pensamento. Iluminaste as dores incuráveis da guerra. Vibraste num país triste, pequeno e encolhido. Sonhava que havias de vir e vieste. Resgataste-me. Devolveste o que eu mal suspeitava que me tinha sido roubado. Trouxeste o meu corpo para cima dos meus pés. Afagaste-me a cabeça e disseste: agora é contigo. E eu assino por baixo. Impressionante. Esse poema foi feito para esse 25 de abril, e vai ser lançado no... Amanhã. Amanhã, né? Amanhã. No Brasil, quando a gente transmitir, vai ser provavelmente na semana passada, né? Mas aqui em Portugal vai ser... No dia 23 de abril. 23 de abril, na Biblioteca das Galveias, em Lisboa. Às 18 horas, ainda podem apanhar o avião, ainda tem tempo. Tem tempo, né? Tem que fazer... Como é que é o negócio do fuso horário? Você falou Pedro I e Pedro IV? Mas isso foi uma surpresa que você me disse. Eu pensei que o Dom Pedro era primeiro no Brasil e quarto em Portugal, por causa do fuso horário, mas afinal não é. Não é. Essa é muito boa. Pronto. Você casou com um português piadista. Completamente. Mas completamente. É um sarrista, é o humor como visão de mundo, não só como estado de espírito, né? E o seu poema ou canção? Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Amanhã não vai ser outro dia. Amanhã vai ser outro dia. Hoje você é quem nunca falou da palavra. Não fique Começou com Chico Buarque, né? Cantando Pois é. Foi bonita a festa, pá. Mas ele não só toca as canções açorianas e as canções portuguesas, mas quando ele vai cantar o português do Brasil, ele faz o sotaque brasileiro, né? Por exemplo, canta uma bossa nova, sei lá, um João Gilberto ou Tom Jobim na voz... Sei que vou te amar. Toda a minha vida eu vou te amar. Ó, ele faz o sotaque mesmo, faz... Ó. Pronto, não faço mais. Envergonhei agora. E aí eu fiquei ouvindo assim e falei, ele tá cantando como brasileiro mesmo. E canta muito bem em inglês também, né? Eu também fiquei apaixonado pelo David. Acontece. E por você eu já era, porque eu já te conhecia. Eu entendo. A gente se apaixona todos. Pronto. Ó, chegou o momento desse programa, que é o momento de fellow Marília Gabriela, Jô Soares, Zabujan, a Rita Lee desse programa. Eu vou perguntar a vocês
algumas questões que vocês precisam responder na ponta da língua, como disse Rita, na lata. E é isso. E queria também aqui observar o seguinte, a Rita nos contou que, eventualmente, o barulho que vocês vão ouvir aqui dentro do museu, nas entrevistas, é um barulho dos bondes, os famosos bondes aqui de Lisboa, famosos, turísticos também, e que passam aqui o tempo todo. O bonde e o sino da Sé, da igreja, que está aqui do lado. E Rita disse que também era a forma que os presos, torturados, que estavam aqui encarcerados, tinham também de saber como o tempo estava passando, se localizar nesse tempo de tamanha brutalidade e tortura. Só para lembrar, então, que o barulho tem a ver com isso, o som da banalidade do mal, digamos assim. No começo, quando você veio para cá em 2003, você ficava com vontade de ficar imitando o jeito português de falar, igual eu fico fazendo aqui que nem um chato toda hora? Não conseguia. Não? Saía mal. Parecia que não conseguia. Saía mal. Agora, o que acontece é que quando eu estou no Brasil, eu uso, por exemplo, sala d'aula. Né? Então as pessoas de lá percebem que eu falo diferente. E aqui, mal eu abro a boca, eu sou brasileira. Portanto, fiquei no meio do caminho. Construindo identidades, né? Que são conjuntas mesmo. Então vamos lá. Brasil. Eu amo o Brasil. Educação. Luta. História. Identidade. O que é a vida, Luzia Lima Rodrigues? É trocar. É encontrar, é intercambiar, é... Fazer isso que a gente fez hoje. É rede. É rede. E a Rita também nos disse aqui nos nossos bastidores, tem um ponto aqui da Rita na nossa alma, né? Que quem defende a vida defende o amor, né? E isso pode nos salvar do fascismo. E de fato, o que é o amor, David Rodrigues? O amor é a única e a melhor forma de viver. Fiquei até aqui speechless. A única e a melhor forma de viver. Como dizia o Cacá Rossetti no Brasil, repita, o amor é a única e a melhor forma de viver. Eu derreti aqui agora. Ó, vocês são luz, raio, estrela e luar. Muito obrigado. É raio, estrela e luar. Manhã de sol, meu iaiá, meu iaiô. Um beijo pra vocês. Esse foi mais um Provocação Histórica direto de Portugal. Muito obrigado a todo mundo que participou, produziu. Um beijo no coração. E como disse a Rita, Provocação Histórica é amor. E, portanto, sempre vai ser antifascista. É amanhã, turma, nossa aula, tudo o que você precisa saber para investir com segurança e rentabilidade. Uma aula onde até quem não sabe nada de finanças, que morre de medo dessa história, vai poder aprender como lidar melhor com o dinheiro, lidar melhor com uma poupança, que não quer dizer caderneta de poupança. Eu te ensino isso na aula também. Pode te ajudar a construir patrimônio ao longo da vida. Se não está inscrito ou inscrita, se inscreve agora, é de graça participar. Amanhã, 8 horas da noite, no horário de Brasília.